boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui hoje. E hoje nós vamos falar sobre como convidar o dinheiro para a sua vida. Será que você verdadeiramente está sendo convite? Como que você pode provocar o universo para criar uma realidade diferente com o dinheiro? E eu vou trazer também de uma forma muito simples e prática como que você pode faturar de 6 a 10 mil reais por mês com o seu negócio de terapias ou com o seu negócio de barras de Access e o que mais é possível. Então, confirme para mim se vocês estão me vendo bem, se vocês estão me ouvindo bem também. Deixa eu só ajustar o áudio aqui, que às vezes quando o áudio ele fica muito alto, fica meio que pipocando o som. E como pode melhorar ainda mais tudo isso? Bem, eu sou a Daniele Carvalho, para quem não me conhece, eu sou facilitadora de consciência, facilitadora de barras de Access, terapeuta holística e também mentora de negócios para terapeutas. Estou nesse mercado de desenvolvimento humano desde 2019, né, quando eu decidi sair da CLT para poder empreender, então atuei aí 18 anos na área de vendas, então já tenho um pouquinho de experiência aí nessa área e estou no Access desde o iniciozinho de 2022. Então eu estou completando aí quase 3 anos dentro do Access, né? Desde que eu comecei, na verdade, né? Desde que eu me tornei facilitadora, que eu vivo 100% do meu negócio de barras de Access e de terapias. E eu vou contar um pouquinho para vocês dessa história aqui, né? E do que você pode fazer para poder ter esse mesmo resultado ou até resultados melhores ainda, né? E o que mais é possível. Hoje também, meus amores, começa o desafio Cocriando as Minhas Escolhas, que é um desafio de cocriação consciente, porque cocriando todos nós estamos, né? Mas baseado no livro O Kybalion. Então, o Kybalion, ele traz os ensinamentos de Hermes Trismegisto, que foi considerado como um deus pelos 3 principais impérios da humanidade, que foi o Império Grego, o Império Egípcio e o Império Romano. E por que isso aconteceu? Porque ele trazia, há cerca de 3.000 anos antes de Cristo, ensinamentos tão profundos, né, que ele era considerado por esses impérios como um deus. Por quê? Porque conhecimentos tão profundos não poderiam vir de um homem comum. Então, desde que eu conheci, né, essas leis que são consideradas as leis herméticas, eu venho aplicando isso no meu negócio, na minha vida. Isso me ajudou a entender muita coisa também, né, de como tudo funciona, e vocês vão perceber como que a gente pode aplicar isso na prática, né? Porque essa live aqui hoje, a gente vai falar muito da lei da causalidade, que é a lei da causa e do efeito. Então, todo efeito, todo resultado que a gente quer, né, ele precisa de uma ação que gere isso. Então, o intuito dessa minha live aqui é trazer consciência exatamente sobre isso. Porque quantas vezes vocês falam pra mim assim, eu queria tanto, o meu sonho é fazer esse curso, o meu sonho é viver do meu negócio, o meu sonho. Só que o quanto que você tá fazendo a sua parte, né? O quanto que você tá plantando para que isso de fato aconteça. E tá tudo bem, né? Se você ainda tá perdido, sem saber por onde começar, porque eu também passei por isso. E é exatamente por isso que eu estou hoje aqui também. E a pergunta, gente, é o quanto que você está disposto, o quanto que você está disposta verdadeiramente a receber, né? Uma das consciências que o Access traz pra gente é que a gente não tem problema nenhum com o dinheiro. Que o nosso problema é o quanto nós estamos dispostos a receber, né? O quanto que você está disposto a receber hoje. E o quanto que você, muitas vezes, também está querendo receber frutos de coisas que você não plantou. Porque, gente, até a gente chegar no momento da colheita, existe um processo, né? E a gente só pode colher aquilo que a gente plantou. Então, se você não está plantando nada, não tem como você ter resultado dentro do teu negócio. E se você deseja resultados extraordinários, você vai sim precisar plantar semente de coisas extraordinárias. Aquilo que você sabe te trouxe até aqui. E é exatamente o que você ainda não sabe que vai te levar para o teu próximo nível. Tá fazendo sentido para você, gente? Se estiver fazendo sentido,
deixa um aqui nos comentários. O nosso código, gente, é 1 para sim e 2 para não. E se você acredita que essa live e esse conteúdo ele pode ser contribuição para outras pessoas, outros terapeutas, outros praticantes de barras de Axis que gostariam de viver do seu negócio, compartilhe essa live, manda aviãozinho para que esse conteúdo ele possa chegar aí para um maior número de pessoas. E se você está chegando por aqui pela primeira vez, eu queria que você me contasse de onde que você é, qual a cidade, qual o seu estado, porque tem muita gente nova chegando e eu tô muito feliz por isso, né? Por tudo que tá acontecendo, quantas coisas elas estão se atualizando e como pode melhorar ainda mais, né? E aí, gente, minha primeira pergunta para vocês, né? O quanto que você tá verdadeiramente disposta a fazer aquilo que precisa ser feito? De 1 a 10, o quanto que você tá nessa disposição? Não, Dani, eu tô na disposição de fazer aquilo que precisa ser feito. Porque durante muito tempo, gente, eu procrastinei. Durante muito tempo eu já sabia o que eu precisava fazer, eu tinha muita consciência, muita clareza sobre isso, mas eu não estava disposta a fazer. Sabe quando você fica enrolando, empurrando com a barriga? E muito na imaturidade mesmo, né? Por quê, gente? Porque as coisas, elas para acontecerem, elas precisam exatamente dessa plantação. Elas precisam que o universo ele provoque a gente, que na verdade que a gente provoque o universo para que o universo ele devolva pra gente aquilo que a gente quer, né? Então, se você tá plantando mamão, você vai colher mamão. Se você tá plantando morango, você vai colher morango. E se você não tá plantando nada, não tem como colher nada, né? É exatamente sobre isso. E durante algum tempo do meu negócio, e eu acho que é legal a gente compartilhar isso também, né? Quando eu comecei lá atrás, em 2019, que eu comecei a empreender e que eu bati muita cabeça, eu lembro que eu tinha uma cobrança muito grande da minha família por resultado, né? Porque a nossa família, muitas vezes, ela fica ansiosa. Essa realidade, ela tá toda projetada, né, para a CLT, para ter um saláriozinho todo mês ali na conta. E quando isso não acontece, muitas vezes as pessoas se desesperam. Só que uma coisa que eu sempre falei para minha família e que eu tive assim o meu coração muito em paz eu sei o que eu tô plantando. Então eu nunca tive dúvida de que eu ia colher, sabe? Porque eu sabia o que eu tava plantando. Então é sobre isso. Você tem certeza do que você vai colher? Você sabe o que você está plantando? E o que você pode fazer de diferente hoje, né? Ó, a Pri colocou aqui, ó, estou no movimento para poder sair desse lugar. Maravilha. E é isso. E aí, gente, o quanto que você está disposta a fazer o dinheiro? Porque muitas vezes eu escuto assim, inclusive em relação ao curso de barras, né? Ai, Dani, eu queria muito fazer o curso de barras com você, mas eu não tenho esse dinheiro. Verdade que você não tem esse dinheiro ou verdade que você não está disposta a fazer o dinheiro? Uma das coisas que eu aprendi na CLT, gente, que eu tive uma gestora muito incrível no Grupo Boticário, que foi inclusive uma das melhores empresas que eu já trabalhei na minha vida. E essa gestora, ela sempre falava assim pra mim, Dani, quem quer dar um jeito? E eu nunca mais esqueci isso. E eu entendi que quem realmente quer dar um jeito. Só que às vezes é mais fácil a gente dar desculpa. Às vezes é mais fácil a gente dizer que a gente não tem o dinheiro. E pode ser que você realmente não tenha o dinheiro agora, nesse exato instante na sua conta. Mas a questão não é sobre ter ou não ter o dinheiro lá na conta. A questão é o quanto que você está disposto, o quanto que você realmente está comprometido a mudar essa realidade. Porque, gente, quantas formas tem da gente fazer dinheiro? Tem inúmeras formas da gente fazer dinheiro, né? Todos os dias eu encontro com pessoas no Uber, né, que se tornaram motoristas de Uber, que falam assim pra mim, Dani, a minha profissão não era essa, minha profissão era outra coisa, mas eu tô aqui porque eu tô fazendo uma renda extra, eu tô aqui porque eu fiquei desempregado, eu tô aqui por N motivos, e eu não tô dizendo pra você que você tem que ir rodar no Uber não, tá, gente? Eu só tô trazendo um exemplo de que quando a gente quer, a gente dá um jeito, sabe?
Então, a questão é o quanto que você de verdade está disposto a mudar essa realidade. E às vezes, gente, o que vai acontecer? Enquanto eu aprendi uma coisa na vida que minha mãe sempre me dizia assim, ou a gente aprende por bem ou a gente aprende por mal, né? E eu não entendia o que ela queria dizer quando ela falava sobre isso, né? E com o tempo, né, a vida foi passando, a vida foi acontecendo, e daí eu comecei a entender. Então, quantas vezes a gente precisa perder um emprego para poder se movimentar? Quantas vezes você precisa perder tudo para você poder fazer uma escolha diferente, sabe? Então, às vezes, estar no fundo do poço pode ser a melhor coisa que aconteceu com você. Porque quando a gente chega no fundo do poço, a gente para de cavar. Então, muitas vezes a gente vai empurrando ali as situações com a barriga, né? Até chegar uma hora que você percebe que você não tem para onde ir. E aí é a hora que você começa a se movimentar. Então, não deixe chegar nesse momento, né? O que você pode escolher de diferente agora, que se você escolher, você vai mudar toda a sua realidade. E aí, gente, tem uma frase que tem me ajudado muito, um processo, né? Que muitas vezes a gente fica na nossa mente presa no como, sabe? Porque a gente não sabe como... Ah, Dani, não, ok, eu tô disposta a fazer o que precisa ser feito, eu já escolhi que eu quero viver do meu negócio de terapias, que eu quero viver do meu negócio de barras ou de qualquer outra coisa que você esteja escolhendo, mas eu não sei como. E aí, como nossa mente ela fica muito presa no como, muitas vezes você paralisa. Tá fazendo sentido, gente? Se estiver fazendo sentido, deixa um aqui nos comentários. Se não estiver fazendo sentido, deixa dois que eu vou encontrar uma outra forma de explicar isso para vocês. E aí, eu comecei a usar o seguinte processo. Universo, eu não sei como, mas eu escolho. Atualiza. Peças e receberás. Quando a gente começa a pedir, gente... não tem outro caminho, né? A gente vai receber aquilo que a gente está pedindo, desde que a gente acredite que isso realmente é possível. Então, além de eu começar a usar esse processo, né, de eu não sei como, mas eu escolho, atualiza, eu comecei a perguntar para o universo sempre, universo, quem são as pessoas que podem contribuir comigo? Porque muitas vezes a gente não sabe como, mas tem pessoas que já chegaram onde a gente quer chegar e que podem ser contribuição com a nossa jornada, né? Então, o que eu posso aprender com essas pessoas que já chegaram onde eu quero chegar? Mais cedo eu estava assistindo uma live da Juanita, e a Juanita, para quem não conhece, né, gente, ela hoje é uma referência dentro do Access, é uma pessoa que está criando muito, e é uma pessoa que tem uma história incrível. E aí ontem à noite eu conversando com uma pessoa, explicando que eu ia para a classe da Juanita. E aí a pessoa me perguntou assim, ué Dani, mas você não já é facilitadora? Por que você vai para a classe dela de novo? É exatamente sobre isso, sabe? É sobre você olhar para quem está onde você gostaria de chegar e você perceber o que eu posso aprender com essa pessoa, o que eu não aprendi ainda, o que eu não percebi ainda, o que eu não descobri ainda, que se isso acontecer, isso vai mudar toda a minha realidade. E quando a gente recebe de uma classe de barra, gente, não é sobre o manual, né? O manual, você fazendo curso comigo, você fazendo curso com a Juanita, você fazendo curso com a Priscila, que tá aqui, com qualquer facilitador, o manual ele vai ser o mesmo. Mas eu garanto a você que a tua classe de barras ela vai ser única, porque cada um tem uma forma única de entregar o conteúdo. Cada um tem uma consciência, cada um de nós, gente, somos pessoas únicas. Então, quando você escolhe receber de uma classe, seja uma classe de barras ou seja uma classe de qualquer outra coisa, você também recebe da energia do facilitador. E isso é algo que não tem preço, isso é algo que não tem como, né? A minha classe, ela sempre vai ser uma classe única. E outra coisa, se você fizer uma classe comigo hoje e você fizer uma classe comigo daqui a uma semana com pessoas diferentes, essa classe ela vai ter uma energia completamente diferente, que é a energia ali da egrégora. E aí, gente, aconteceu uma situação comigo muito interessante quando eu estava começando lá em 2019, que foi assim,
quando eu comecei, né, eu já tinha uma experiência na área de vendas, então eu já tinha aí 18 anos de experiência na área de vendas, sempre fui muito boa com isso. E aí eu achei que era só eu pegar aquilo que eu tinha aprendido lá na CLT, aquilo que eu aplicava para vender produtos e serviços e eu aplicar dentro do meu negócio de coaching e mentorias para eu poder ter clientes pagantes. Só que quando eu comecei a fazer a captação de clientes da forma como eu achava, ali meio que da minha cabeça, eu comecei a bater cabeça, né? Comecei a bater cabeça, não conseguia ter clientes pagantes. E aí o que aconteceu? Eu pedi demissão da CLT, então eu saí sem direito a nada, né? Eu saí com o salário do mês. Eu não tinha reserva financeira, eu só pedi demissão porque eu tava no meu limite, sabe? Só eu sei, né? A situação que eu estava para poder escolher sair de um trabalho de carteira assinada, onde eu tinha uma série de benefícios, plano de saúde, carro da empresa, gente. Assim, todo mundo falava assim, Dani, você tá louca. Só que tem coisas que só você sabe. O que é verdadeiro para você que não é verdadeiro para mais ninguém? O que só você sabe que ninguém mais sabe? E aí, o que aconteceu? Assim que eu saí da CLT, eu fui investir num curso chamado Profissão Coach, do Jerônimo Temer, e eu lembro que na época esse curso ele era uns 6 mil reais mais ou menos. E aí eu conheci essa minha mentora nessa mesma época. E ela me fez uma proposta de mais ou menos o mesmo valor, o preço da mentoria dela, uma mentoria de 5 mil reais mais ou menos. E aí o que eu falei para ela? Eu falei, Diana, eu acabei de fazer um investimento no curso, eu não tenho como fazer esse investimento novamente. Olha aí, a escassez e a falta novamente, o eu não tenho dinheiro, né? E aí eu falei isso pra ela, eu preciso primeiro aplicar aquilo que eu aprendi nesse curso, porque muitas vezes a gente entra nesse espaço. Naquela época eu ainda não sabia essa ferramenta de fazer perguntas antes de escolher, né? Porque hoje eu faço perguntas, verdade. O que isso vai acrescentar na minha vida? Verdade, se eu fizer esse investimento ele vai me ajudar a criar mais dinheiro, mais facilidade, mais alegria para minha vida? E hoje eu só faço um investimento se a resposta para essas perguntas que eu tô fazendo aqui for sim. Porque quantas vezes a gente se perde aí no mundo das infinitas possibilidades dos cursos, né? E quando a gente vai ver, nem era tão importante assim, não era algo que ia fazer dinheiro, não era algo que ia trazer mais alegria para nossa vida. E aí, fui lá, comecei a aplicar algumas coisas do curso, mas a verdade é que não deu muito certo. E aí, quando foi em janeiro de 2020, a Diana ela me chamou novamente porque ela estava montando a primeira mentoria dela em um grupo. E aí ela me fez uma nova proposta de uma mentoria em grupo no valor de 2 mil reais. E aí, gente, o que aconteceu? Isso foi dia 6 de janeiro e eu não esqueci desse dia. Por quê? Eu lembro que nesse dia eu tinha pedido, no dia anterior, na verdade, eu tinha orado a Deus e eu tinha pedido a Deus um direcionamento. Porque eu já estava há um tempo fazendo as coisas da minha cabeça, não estava conseguindo ter clientes pagantes, as contas elas não param, né? Quem é empreendedor sabe que as nossas contas elas não param para esperar o nosso negócio dar certo, para esperar o nosso negócio acontecer. Se você é terapeuta, se você é praticante de barras de Access e você tem isso como a tua fonte de renda principal, guardem o que eu vou falar agora para vocês. O mais importante dentro dos seus negócios não é o atendimento, não é o que você entrega para o seu cliente, é a venda. Porque a grande verdade é que se você não vende, você não ajuda ninguém, nem você mesmo, né? E aí, quando isso aconteceu, gente, eu também não sabia como que eu ia pagar o meu cartão de crédito. Só que eu falei, cara, eu não vou voltar, não importa o que aconteça, mas eu não vou voltar para a CLT. E eu tava muito na disposição de fazer as coisas acontecerem. E foi assim que eu investi na mentoria da Diana, parcelei em 10 vezes no cartão a mentoria e eu comecei, cair para dentro do conteúdo que ela ensinava, do passo a passo.
Ela tinha sido coach do time do Jerônimo Temer também, ela já tinha uma experiência grande, né, nessa área, já estava vivendo do negócio de coaching. Olha só, gente, o preconceito que existe com os coaches no Brasil, né? Agora nem se fala mais tanto disso, mas foi justamente nesse momento que estava muito em alta. E daí eu comecei a aplicar tudo aquilo. E o que aconteceu, gente? No mês seguinte, no mês de fevereiro de 2020, um pouco antes de começar a pandemia, eu fechei 9 processos de coaching no mês de fevereiro. E os processos, eles custavam R$ 1.500. Então, eu vendia processos ali com 10 sessões, eram sessões de R$ 150 mais ou menos. Então, só para vocês fazerem a conta e vocês entenderem aqui o que eu tô falando, né? E aí, gente, ali eu fiquei assim, sabe, maravilhada. Eu falei, meu Deus, eu descobri o caminho das pedras. Agora deu certo, agora o negócio vai pra frente, agora vai funcionar. Então, assim, em um mês eu recuperei, tipo, sei lá quantas vezes mais, né? Tipo, sei lá, tô ruim de conta aqui, umas 7, 8 vezes mais, que eu tinha investido, quase 8 vezes mais, né? O valor que eu tinha investido na mentoria. Então é sobre isso, é sobre a gente fazer perguntas. Quando você precisa fazer um investimento, muitas vezes a gente está olhando para o valor que a gente está investindo e não para o valor que a gente vai ter de retorno daquilo. Quando eu fui fazer o curso de barras, eu fui fazer o curso só por curiosidade, né? Eu não tinha a menor pretensão de trabalhar com isso. Eu já estava lá com o coaching. Aconteceram muitas coisas legais na pandemia também, porque eu pensei que quando a pandemia começou eu me desesperei novamente. Foi um mês depois disso tudo ter acontecido, eu falei, pronto, ninguém mais vai querer investir em processo de coaching, ninguém mais vai querer saber de autoconhecimento. E pelo contrário, foi o momento em que as pessoas elas mais investiram em autoconhecimento. Foram um momento que as pessoas elas mais investiram em desenvolvimento. E eu ainda recebi o convite da minha mentora para fazer parte do time dela de coaches e mentores. Então eu fiquei aí 2 anos trabalhando também como parceira de negócios do Instituto Brasileiro de Ciências Holísticas Integradas. Então eu atendia tanto individual quanto atendia lá para mentoria também. Então, gente, o quanto você verdadeiramente está convidando o dinheiro para a sua vida, fazendo aquilo que se requer que você faça, sabe? Porque muitas vezes, para que você colha os frutos que você quer colher, existem movimentos que vão depender de você fazer. Se eu não tivesse dado esse passo de confiança lá atrás e ter entrado para a mentoria, talvez eu não tivesse aqui para poder contar essa história para vocês. Talvez eu não tivesse vivido tudo que eu vivi, né? Durante esses 3 anos aí atuando como coach. Então, o que mais é possível, né? Se você tiver nessa disposição de parar de olhar para o que você está investindo e começar a olhar para o que você pode receber de volta, o que você pode ter de retorno. Então, quando eu falo, às vezes, do valor do investimento do curso de barras, muitas pessoas têm um ponto de vista interessante, né? Mas poxa, é um curso de um dia. Que às vezes compara com o preço do curso de terapias. Só que, gente, não é sobre o valor que você entrega, é sobre o quanto você recebe. E eu falo que um curso de barras, independente de você escolher trabalhar com isso ou não, gente, um curso de barras é pra gente, é pra nossa vida, é uma virada de chave. E foi exatamente isso que aconteceu. Por quê? Quando eu conheci as barras em janeiro de 2022, que eu fui fazer a minha primeira formação, eu saí de lá tão maravilhada, foi tão incrível, foi tão grandioso o curso, que naquele dia eu falei, eu escolho levar essa ferramenta para o maior número de pessoas que eu puder. E é exatamente isso que eu tô fazendo nesse momento e é exatamente por isso que eu tô aqui agora, né? A Simone Milazas, que é a diretora mundial de negócios do Access, ela tem uma frase que é muito legal, né? Que ela diz que a gente não pode, a gente não sabe se as pessoas elas vão escolher, né? Mas que ela tem um compromisso de que todas as pessoas elas saibam que existe uma possibilidade diferente. Então eu fico me perguntando, qual o negócio que você vai montar hoje lá fora? Então pensa numa loja de roupas, pensa numa loja de maquiagem,
pensa numa lanchonete, qualquer coisa que você vai montar, né? Que você vai fazer um investimento de R$ 1.620, que é o preço hoje atual do curso de barras, e que você vai ter a oportunidade de, por exemplo, às vezes resgatar esse valor em 1 mês, em 2 meses, em 3 meses, em 4 meses de negócio. Gente, que fosse em 6 meses, né? Quem estuda um pouquinho sobre negócio sabe que para você ter um ROI, para você ter um retorno sobre um investimento que você fez dentro de qualquer negócio hoje, dificilmente você consegue isso num prazo menor do que 1 ano, né? Mas ao contrário disso, o negócio de barras e o negócio de terapias é algo que na hora que você se forma, que você recebe o teu certificado, você já pode começar a ter retorno do teu negócio, você já pode começar a fazer dinheiro com isso. E você já se deu conta de que... Vocês têm noção, gente, hoje de um preço médio de atendimento de uma sessão de barras ou de uma sessão de terapia holística que eu tô falando, tá, gente? Práticas integrativas complementares. Se vocês tiverem noção, deixa aqui nos comentários que eu vou falar já sobre isso, tá? A Aline botou aqui, ó, clássico, você é maravilhosa, gratidão. A Aline foi minha aluna do curso de barras, maravilhosa. E o que mais é possível? Deixa aqui nos comentários, gente. Vocês têm noção do preço de uma sessão de barras hoje, de uma sessão de radiestesia, por exemplo, né? Que é uma técnica que tem sido muito usada. De constelação familiar. A constelação, na verdade, ela é bem mais cara do que isso, né? Geralmente são sessões maiores. Ó, a Karen colocou aqui, ó, a partir de R$200. Sim, gente, eu tenho percebido um preço médio em torno disso, tá? E boa tarde, Rogério, seja bem-vindo. E só que se você, gente, eu vou falar de R$150, você começando com um preço abaixo do preço médio de mercado. Você já se deu conta que você atendendo 2 clientes por dia, cobrando R$150 por atendimento, você pode ter um faturamento mensal de R$6.000. Gente, 2 clientes por dia, sabe? Quantas pessoas estão se matando na CLT o dia inteiro trabalhando e não tem esse faturamento. Então, hoje, eu trabalho muito. Não vou mentir para vocês e não vou dizer para vocês, gente, que esse resultado ele vem da noite pro dia, tá? Ontem, inclusive, uma pessoa, hoje o preço da minha sessão é R$350, e ontem uma pessoa ela entrou em contato comigo e ela falou assim, mas eu tava na minha cabeça com esse valor de 200, porque o meu colega que me indicou, quando ele foi atendido por você, você tinha cobrado esse valor de R$200. E aí eu, enfim, né, acolhi a pessoa ali com todo o amor, todo o carinho, todo o respeito do mundo. E aí eu expliquei para a pessoa exatamente isso. Então, só que eu não comecei ontem, né? Eu sei tudo que eu investi até aqui, quantos cursos eu fiz dentro do Access, fora do Access. Quem me conhece, quem me acompanha sabe que eu estudo todos os dias. Gente, não tem um dia que eu não pegue um livro, que eu não pegue uma live, que eu não pegue um material, um conteúdo para poder assistir. Então, por que eu tô trazendo isso para vocês? Porque dentro de um negócio existe uma jornada. Se você entra numa empresa, você dificilmente você entra como presidente. E quando você entra como presidente é porque você já tem uma história, você já tem uma experiência que justifica você ser contratado como presidente. Mas geralmente a gente vai começar o quê? Como estagiário. Então você tem que ter essa consciência também de que você está começando um negócio. Então quando você começa um negócio, a tua sessão ela pode valer muito mais. Eu acho de verdade que a minha sessão ela vale muito mais do que R$350. Só que eu entendo que existe uma jornada. Esse é o valor que é leve para mim hoje. Eu comecei cobrando esse valor? Não. Eu comecei cobrando, inclusive, mais barato. Eu comecei, gente, cobrando R$97. Só que eu fiquei muito tempo cobrando esse valor. Fiquei muito tempo cobrando muito pouco tempo, na verdade, cobrando esse valor. Por quê? Quando eu comecei a ter os meus primeiros clientes, que eu comecei a ter os meus primeiros depoimentos, começaram a acontecer 2 coisas. Primeiro, sempre que eu atendia, eu pedia depoimento e eu postava. Então gravem, gente, porque isso aqui, ó, é uma das formas mais incríveis da gente vender sem vender.
Depoimento vende, o nome disso é prova social. Quando as pessoas elas veem o resultado que as outras pessoas elas estão tendo, isso começa a despertar nelas o interesse de contratar o serviço de vocês. Então, ninguém quer correr barras, ninguém quer comprar terapia, ninguém quer comprar sessão de barras, não, tá, gente? Só que as pessoas elas têm problemas que elas pagariam você para ajudar a resolver. Então, se o teu trabalho como praticante de barras, como terapeuta, de qualquer coisa que seja, é você mostrar para as pessoas que o teu trabalho, que a tua terapia, que a tua sessão de barras é a solução para o problema que ela tá vivendo. E aí, gente, isso foi outra coisa que demorou a virar a chave aqui na minha cabecinha, né? Porque muitas vezes a gente tá dentro do Access e aí a gente fica falando a linguagem do Access, né? Tá lá no coaching e fica falando o coaching fica falando a linguagem dos terapeutas. Mas não, a tua linguagem, a tua fala, ela tem que ser uma fala tão simples que uma criança de 3 anos ela entenda aquilo que você faz. E ela entenda que o que você faz ajuda as pessoas a. Então você precisa entender qual que é o principal benefício, qual que é a solução que a tua sessão de barras ela gera na vida das pessoas. Qual que é a solução, qual que é o benefício que a tua terapia ela gera na vida da pessoa. Então, quando você começa a conectar isso, você começa a despertar o desejo das pessoas de passar por uma sessão com você, de contratar o teu produto, de contratar o teu serviço. E aí, gente, para resumir essa história de ontem, né? Eu conversei com ele, eu expliquei, olha, eu não comecei agora, né? Eu tô no Access desde janeiro de 2022, eu já fiz, enfim, tantos investimentos. De lá para cá, eu já facilitei mais de 50 classes de barras como facilitadora. Então, isso também traz uma experiência muito grande pra gente. E hoje eu não me sinto confortável para cobrar menos do que isso. Mas eu tenho diversas pessoas incríveis, pessoas que são maravilhosas, que vão fazer uma sessão excelente para você também, que cobram mais barato e que, inclusive, se você quiser, eu posso indicar. Então, gente, isso que eu tô trazendo aqui para vocês não é de forma alguma de soberba, não é nada disso. Mas quando a gente começa a perceber o valor daquilo que a gente entrega para o outro, a gente para de ter medo de cobrar o nosso preço. E isso só acontece quando você começa a atender. Porque quando eu comecei a atender lá atrás com R$97, eu ainda tinha dúvida se as barras funcionavam. Porque eu sabia que tinha funcionado para mim. E talvez você esteja vivendo esse momento aí. Você fez o curso, você sabe que é maravilhoso, que é incrível, mas talvez você fique aí na sua cabecinha, mas será que realmente funciona? E aí, quando eu comecei a receber os depoimentos dos meus clientes, que eu comecei a perceber, caramba, esse negócio realmente funciona. Caramba, esse negócio realmente funciona. E cada depoimento mais incrível do que o outro, isso começou a me deixar mais segura para poder ir aumentando o preço da minha sessão aos poucos até chegar no valor que eu tenho hoje. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Se tá fazendo sentido, deixa um aqui nos comentários. Se não tá fazendo sentido, deixa o 2, tá tudo certo. E aí, gente, você começar a atender, né? Isso vai te trazer muita segurança do que você está entregando para as pessoas, vai te trazer segurança na hora de você falar dos benefícios, vai te trazer segurança na hora que você tiver que ir aumentando o preço. Não cobre um preço que fica desconfortável para você, cobre o preço que faz sentido para você. Não importa se a tua vizinha, se a pessoa do lado está cobrando mais, está cobrando menos, o problema é dela. Você tem que começar com um valor que é um valor confortável para você. E tirar da cabeça isso de que eu tô cobrando muito barato ou eu tô cobrando muito caro, tá? É perceber aquilo que é leve para você, porque na hora que você passa o teu preço pro teu cliente, você não pode ter medo daquilo que você tá falando para ele. Então, gente, o quanto que você verdadeiramente está disposto ou está disposta a contribuir? Isso aqui também, gente, foi outra virada de chave para mim. Quando eu li o livro Quem Pensa e Enriquece, quem aqui já leu o livro Quem Pensa e Enriquece? Quem já leu, deixa um nos comentários. Quem não leu ainda, deixa o 2. Esse livro, ele é uma bíblia, sabe, gente? Assim,
traz muitos ensinamentos sobre enriquecimento e mentalidade de riqueza, que eu acho que é o mais importante, tá? Porque mentalidade de riqueza não tem a ver com quanto você tem na sua conta, porque você pode ter muito dinheiro na sua conta e você continuar sendo pobre, né? Pobre de espírito, não tem essa mentalidade. E lá dentro do livro Quem Pensa Enriquece, que é de um cara chamado Napoleão Hill. Napoleão Hill, gente, esse livro é de 1900 mais ou menos, tá? A primeira edição dele. E ele é um livro que traz conceitos tão grandiosos, né? Que ele continua entre os mais vendidos do planeta até hoje. Então, se vocês nunca leram, fica aqui, hashtag fica a dica, Quem Pensa Enriquece. E aí, lá dentro do livro Quem Pensa Enriquece, quando ele começa a falar sobre essa mentalidade de riqueza, e o que ele foi fazer, na verdade, né? Ele começou a estudar as pessoas mais ricas da época dele. Por quê? Ele queria entender o que essas pessoas elas tinham de diferente das outras pessoas, que faziam com que elas fizessem dinheiro com muita facilidade que a maioria das pessoas não consegue fazer. E, gente, isso aqui que eu tô falando é muito fácil da gente perceber, é só você olhar à sua volta. Quem são as pessoas que estão prosperando e quem são as pessoas que ainda estão com dificuldade de dinheiro, né? E a gente percebe que a maioria das pessoas, elas continuam com dificuldade de dinheiro. E aí ele traz uma consciência pra gente, que é o seguinte, o dinheiro, ele é uma troca. Então, para você receber mais dinheiro, você tem que estar disposto a entregar algo em troca disso. E isso é sobre contribuição. O que você está disposto a entregar em troca da riqueza que você deseja ter? E é você entender, gente, que, sabe, não vai bater cliente na sua porta pedindo sessão de barras, não vai bater cliente na sua porta pedindo sessão de terapias. Pode até chegar um momento que isso vai começar a acontecer, dependendo da sua plantação, né? Durante muito tempo eu fui atrás das pessoas. Hoje eu tô vivendo um momento em que as pessoas elas estão começando a vir até mim, que são as pessoas que assistem as lives, são as pessoas que assistem os vídeos no YouTube. Só que para isso acontecer, aí no teu negócio, você também vai ter que começar a plantar. E aí você pode escolher ficar a vida inteira correndo atrás dos clientes, porque você não tem que nada, tá, gente? Mas você pode escolher que a sua vida seja mais fácil, leve e divertida. E como que a gente transforma a nossa vida em mais fácil, leve e divertida? Quando as pessoas começam a chegar até a gente, né? E como pode melhorar ainda mais tudo isso? Gente, o Paulo Vieira, ele diz que o sucesso, ele deixa pistas. E quantas vezes você tá ouvindo ali, ó, historinha de quem nunca construiu nada na vida. Começa a olhar para as pessoas que estão onde você gostaria de chegar. O que essas pessoas estão fazendo, né? Então, eu tava falando lá da Juanita no início dessa live, né? O que eu vejo a Juanita fazendo o tempo inteiro? Produzindo conteúdo. Quando eu vejo os CFs do Access, né, os que estão bombando, que tem classes grandiosas, a própria Débora Bica, né, que a gente escuta muito falar, que a gente vê classes grandiosas, o que essas pessoas elas estão fazendo o tempo inteiro? E aí, o que eu mais resisti aqui dentro do meu negócio? Fazer conteúdo. Escolha interessante, não? É você perceber que não é certo nem errado, é só uma escolha. Então, enquanto você estiver nesse espaço de ai, eu não quero aparecer, ai, eu tenho vergonha, ai, eu não tô pronta ainda, tá tudo bem. Você pode continuar escolhendo isso ad eterno, né? Ontem eu falei da roda de Sansara, né? Que você pode continuar escolhendo isso eternamente, tá tudo bem. A gente tem a eternidade para se iluminar. Agora, se você quer que as coisas sejam mais fáceis, faça escolhas diferentes. Aquilo que você tá fazendo, você já sabe o resultado que você tem. É o que você não tá fazendo ainda que vai te trazer um resultado diferente. Tá fazendo sentido, gente? A live de hoje tá bem dedo no olho, né? Tá dedo na ferida, mas às vezes tem que ser assim, gente. Porque pra gente poder acordar, pra gente poder despertar. E aí, gente, o que aconteceu comigo? Eu venho investindo muito, porque eu tenho feito assim uma classe atrás da outra. Parei de ficar dando desculpa para não receber. E isso é uma coisa que eu tenho falado sempre. Recebam barras.
Não precisa vir fazer comigo, não, gente. Pega uma pessoa aí do lado. Quem já fez o curso vai fazer troca, mas pelo amor de Deus, vão correr as barras de vocês, gente, porque tá tudo aqui na nossa mente, sabe? E aí você tá todo interessante. O que eu percebo que acontece com as pessoas? Você faz o curso de barras, sai de lá gazela saltitante, querendo mudar o mundo, sabendo que é possível uma possibilidade diferente, que é possível você construir algo grandioso, que é possível você escolher criar a sua vida como você realmente gostaria que ela fosse, né? Então você sai de lá bola cheia. E aí você volta para essa realidade, porque você volta para tua casa, você volta para os teus amigos, você muitas vezes você volta para o ônibus lotado, você volta para o trem, você volta para as dificuldades do seu dia a dia. E aí o que vai acontecendo? Bolinha vai murchando. E daqui a pouco você volta para o que você era antes, né? Então, gente, a gente não pode esquecer que as barras, elas são uma ferramenta de expansão de consciência que limpa pensamentos, sentimentos e emoções que estão criando limitações na nossa realidade. Então, se você tá com medo, corra as suas barras, isso é um implante distrator. Se você tá com dúvida, corra as suas barras, isso é um implante distrator. Se você tá pensando aí que não vai dar certo, que você não vai conseguir, que isso não é pra você, que é esse monte de mentira que a nossa mente conta, vá correr as suas barras, né? O melhor conselho que eu poderia dar aqui hoje, sabe? E aí, gente, eu fui fazer uma sessão individual com a Heloísa Pinatti. Eu nem lembro mais o nome da sessão, né? Mas esse é o poder de quando a gente está com uma outra pessoa. Que às vezes a outra pessoa, ela ajuda a gente a enxergar coisas que a gente não estava conseguindo enxergar antes. E aí, o que aconteceu? Quando eu fui fazer essa sessão com a Heloísa Pinatti, eu tinha um negócio de barras, com classes de barras, né? Fazia os atendimentos também, mas eu tava focando muito nas classes, muito no... Quem me conhece sabe que, assim, eu amo, gente. Meu corpo ama falar, eu amo estar aqui com vocês e eu amo facilitar classes de barras. Só que daí a Heloísa, ela começou a me fazer perguntas dentro dessa sessão, e foi justamente o que eu anotei aqui pra vocês, que aí isso começou a expandir o meu mundo, né? E aí ela começou a fazer a seguinte pergunta: Dani, quais são as oportunidades de renda que estão disponíveis dentro do seu negócio que você ainda não conseguiu perceber? Segura essa pergunta, que essa pergunta ela fez a uau no meu mundo, né? E aí, gente, eu comecei a me dar conta que o meu negócio, ele não era só um negócio de classes de barras, que ele podia ser um negócio muito maior do que isso, né? Que ele podia me trazer muito mais retorno. E aí eu comecei a enxergar o meu negócio como host, como conectora. As conectoras, gente, elas são pessoas que elas ganham comissão para poder divulgar as classes para outras pessoas. Será que você já considerou essa possibilidade antes? Inclusive, gente, nesse momento eu estou escolhendo encontrar conectoras para o meu negócio, tá? Estou escolhendo expandir ainda mais. E aí, gente, eu comecei a incluir esse negócio como host. E essa nova fonte de renda dentro do meu negócio como uma possibilidade de nova fonte de renda. Então, o que começou a acontecer? Eu já tinha os atendimentos individuais. E aí nós já falamos aqui, né, que com as sessões, gente, cobrando R$150, você atendendo 2 clientes por dia, você pode ter um faturamento acima de R$6.000 por mês. Ah, Dani, mas não é fácil conseguir 2 clientes por mês. Gente, não é fácil, é trabalhar na CLT. Não é fácil, é você ter um chefe dizendo pra você o que você tem e o que não tem que fazer. Não é fácil, é você estar com um filho doente dentro de casa e você ter que ficar pedindo para poder sair, vendo a hora que teu chefe pode te liberar para você saber se você pode ir para casa ou não. Não é fácil, é você ter festinha da escola que você não pode ir porque você não pode faltar ao trabalho. É você ter que ir passando mal para poder trabalhar porque o médico não quer te dar atestado médico. Isso que não é fácil. Não é fácil você ter que pegar ônibus lotado, não é fácil você ter que ir trabalhar de trem, não é fácil você ter que enfrentar congestionamento no Rio de Janeiro, onde quer que você esteja aí, todos os dias, sabe? Escolha a dificuldade que vocês querem viver. Porque, não é fácil? Ok, né? Você precisa estar disposta a pagar o preço. Só que hoje eu tô escolhendo a minha dificuldade.
E eu sei exatamente o que é tudo isso que eu falei, porque eu vivi isso durante 18 anos. E hoje eu não tô mais escolhendo viver isso. Então, se tem alguma dificuldade no que eu tô fazendo hoje, vamos pra cima. E como pode melhorar, e como pode ser mais fácil, leve e divertido. Escolham a dificuldade que vocês querem viver, né? E aí, gente, o que eu percebi também lá na sessão com a Elô? Que eu também podia ter uma fonte de renda com os meus atendimentos online. Dani, mas eu sou praticante de barras, eu não posso atender online com as barras. Ok, você não pode atender com as barras, você não pode oferecer sessão de barras online. Mas você pode, por exemplo, trabalhar com facilitações. É você perceber o que você pode oferecer de atendimento online, né? Se você trabalha com outros tipos de terapia, será que tem alguma terapia que você pode atender online, que pode ser uma oportunidade de nova fonte de renda? Então, eu, por exemplo, eu sou radiestesista. Foi dentro da sessão da Elô que eu criei a SEC, a Sessão de Expansão de Consciência, que é uma sessão onde eu trabalho ali 3 tipos de ferramentas, que são as ferramentas do coaching, as ferramentas de mentoria e as ferramentas energéticas para ajudar a pessoa a entender onde que ela está se limitando. Inclusive, a minha agenda está aberta, tá, meus amores? Onde que a pessoa está se limitando, como que a gente libera isso energeticamente e ajudar ela a criar um plano de ação para poder criar uma realidade diferente. Então, o que só você sabe que ninguém mais sabe? O que você já aprendeu lá atrás que pode ser uma fonte de renda que você não está considerando ainda, mas que se você começar a considerar, que se você começar a oferecer, isso vai começar a te trazer novas entradas de dinheiro. Porque foi assim, gente, eu comecei a oferecer, começou a aparecer cliente. Tudo aquilo que a gente foca expande. Quantas vezes você não está tendo cliente porque você não está divulgando o seu negócio? Ou muitas vezes você está divulgando, mas está divulgando de uma forma errada, porque você está usando o termo técnico. Se eu falar que eu estou oferecendo uma SEC, ninguém quer, porque ninguém sabe o que é SEC, Sessão de Expansão de Consciência. Ninguém quer sessão de expansão de consciência. Mas as pessoas, elas têm problemas, lembra disso, gente, não esquece disso. As pessoas, elas têm problemas que elas te pagariam para você ajudar a resolver. E aí, quando eu explico o que é trabalhado dentro da sessão, olha, dentro da sessão eu vou te ajudar a ter clareza sobre aquilo que está criando limitação na tua vida, no teu negócio. Dentro da sessão eu vou usar diversas ferramentas para te ajudar a liberar isso, não só energeticamente, mas vou trazer ferramentas para te ajudar a criar um plano de ação, definir ações para você sair de onde você está hoje e chegar onde você quer chegar. Se faz sentido para você, gente, que é totalmente diferente você vender uma SEC, você vender isso aqui que eu acabei de explicar para vocês? Se tá fazendo sentido, deixa um aqui nos comentários. Inclusive, a agenda está aberta. Se fizer sentido para vocês, manda o Eu Escolho depois no direct, que a gente agenda a sua sessão. E aí, gente, eu comecei a perceber que eu tinha uma outra possibilidade de fonte de renda. O que mais é possível que você nunca considerou? Então, eu comecei a fazer o que? Organizar as trocas de barras. Gente, nas trocas de barras, eu cobro um valor bem acessível dos praticantes. Mas eu tenho um trabalho de organizar, eu tenho um trabalho de divulgar. O praticante, ele chega lá à sala, ela tá toda arrumadinha. Eu disponibilizo as minhas cadeiras, eu disponibilizo as minhas macas, meu material. Eu disponibilizo um tempo na minha agenda para poder estar ali promovendo esse momento de networking. E resumindo, né? Todo mundo ganha, todo mundo tira proveito das trocas e também se tornou uma nova fonte de renda dentro do meu negócio, uma nova entrada. E por que eu tô falando tudo isso, gente? Porque às vezes não é uma troca de barras que você vai organizar, mas isso vai te dar ideias de outras fontes de renda que você poderia ter dentro do teu negócio que de repente você ainda não começou a explorar. E aí eu comecei a me dar conta. E aí eu criei um outro evento. Gente, isso tudo tem muito pouco tempo. Tem muito pouco tempo. Porque até bem pouco tempo atrás eu vivia só das classes de barras. Mas olha só, eu criei um evento chamado Open Barras. O Open Barras, ele é um evento de degustação.
onde eu tenho uma equipe de praticantes de barras que são parceiras do meu negócio, né? São parceiras minhas de negócios, onde elas atendem as pessoas por um valor bem mais acessível do que o preço normal da sessão. Então, eu falei para vocês que hoje o atendimento comigo é R$350, né? Dentro do Open Barras, as meninas atendem por um valor de R$100, uma sessão de degustação um pouco mais curtinha, 45 minutos, inclusive amanhã nós teremos uma edição do Open Barras no centro do Rio, atendimentos com hora marcada. Se você nunca recebeu barras, ou se você é praticante e tá um tempão sem receber, venha, agende a sua sessão. E aí, gente, eu criei com esse evento uma nova possibilidade de fonte de renda. Quando eu tava lá na CLT, gente, vocês lembram das reuniões de Tapioé? Que você organiza uma tarde com as pessoas para poder fazer uma demonstração, para poder fazer uma degustação? Quando eu estava lá na Eudora, no Grupo Boticário, eu fazia muito isso. Eu fazia parcerias com donos de salões de beleza e eu ia para lá para poder fazer uma tarde de beleza. Então, como que você pode pegar esse conceito, por exemplo, para reunir pessoas? De repente, fazer sessões mais curtinhas, fazer um valor mais acessível, né? Eu fiz isso, por exemplo, dentro da FAB, da Força Aérea Brasileira. A gente teve uma oportunidade dentro de uma feira de negócios, uma feira de empreendedorismo, onde a gente levou as barras para dentro da Força Aérea para poder cobrar um valor bem pequenininho, que era um valor simbólico, mas uma nova fonte de renda. Então, eu tô trazendo isso aqui para você perceber que talvez você possa ter fontes de renda com um ticket menor das sessões, né, dos seus atendimentos. Como que você pode ter formatos de degustação que são formatos mais acessíveis para as pessoas, né? Os atendimentos individuais, que foi o que eu falei, né? Você também pode ir aumentando o preço dos seus atendimentos aos poucos. E daí eu comecei a rentabilizar o meu negócio também com os workshops. O que você sabe que você pode contribuir com as pessoas, que você pode criar um workshop seu online, onde as pessoas elas pagam um ticketzinho pequenininho e você vai aumentando aos poucos, e isso pode ser uma oportunidade de nova fonte de renda dentro do seu negócio, sabe? O que você pode ser contribuição para as pessoas que você ainda não está sendo, e que essa troca pode gerar dinheiro no seu bolso. Você pode ter um curso digital. Gente, estou preparando meus cursos digitais. Na verdade, eu já tenho 2 que estão disponíveis. Um é o Operação Destrava Terapeuta, que é um curso de vendas para terapeutas. Já está disponível na Qify. Já está disponível lá no link da minha bio, com diversas técnicas, com diversas estratégias de vendas, na verdade, que você pode aplicar hoje mesmo dentro do teu negócio, e que é um curso que eu já escolhi regravar num outro formato. Mas o que mais é possível, sabe? Tô aqui com várias ideias de cursos digitais com ticketzinho menorzinho para as pessoas poderem começar a conhecer o meu trabalho. Às vezes é um livro, gente, que você leu, às vezes é um e-book, vai criar um e-book de perguntas e de repente você começa aí a vender por R$ 9,99, que seja, mas é uma oportunidade de nova fonte de renda para você, né? Comecei a fazer, gente, os cursos com outros facilitadores, né? Quando você faz, por exemplo, vocês fizeram um curso comigo de barras, quem já foi meu aluno não pode ser meu aluno novamente, comigo sozinha. Se eu facilito uma classe com outro facilitador, para o Access é como se fosse uma terceira pessoa. Então essa foi uma nova oportunidade de fonte de renda que eu percebi que eu podia ter fazendo parceria com outros facilitadores. Então, se você já é facilitador, por exemplo, é uma possibilidade, né, de você se unir aí com outro facilitador para poder criar classes juntas e essa ser uma oportunidade de fonte de renda. Porque, como vocês sabem, para se tornar facilitadora, a pessoa ela precisa fazer o curso com pelo menos 3 pessoas diferentes. Então, hoje a pessoa ela pode fazer o curso comigo, ela pode fazer o curso comigo e outra pessoa, e eu posso, por exemplo, indicar para um outro facilitador. Hoje, gente, eu não cobro comissão para indicação, mas você pode ter uma parceria paga, onde você indica para a pessoa e você recebe uma comissão pela indicação daquele aluno. O que mais é possível? Você pode, por exemplo, criar um clube do livro, né? O desafio, né, do Cocriando Suas Escolhas nada mais é do que o clube do livro O Caibalho.
Então, o que mais é possível, né? Então, hoje ele é como é que se diz? Ele é um produto que tem um custo aí de R$67, que é super acessível para as pessoas, mas que é uma nova fonte de renda dentro do meu negócio. Eu já estou pensando aqui em vários outros clubes do livro, já estou pensando em e-book, e o que mais é possível, como pode melhorar ainda mais tudo isso. Meus amores, a pergunta sempre como pode melhorar ainda mais tudo isso. Tá fazendo sentido para vocês? Deixa um aqui nos comentários. Se essa live contribuiu com vocês, seja o tipo de cliente que vocês gostariam de atrair. Então, quando terminar essa live aqui, vocês compartilhem essa live, deixem os comentários lá de vocês, para que esse conteúdo ele possa chegar para um maior número de pessoas. E aí, gente, eu anotei outras coisas aqui, né? Você pode criar grupos de desafios. Então, quando eu atuava como coach, eu fiz muitos grupos de desafio dentro do WhatsApp, onde eu entregava ali, 7 dias de conteúdo, 7 dias de exercícios, conteúdos com desafios práticos para as pessoas. Você pode fazer encontros presenciais, você pode fazer os encontros online, que eu já falei, você pode criar o teu programa em grupo, você pode criar um teu programa individual, algo que seja seu, algo que seja exclusivo, que ninguém mais tenha. Então, o que mais é possível, né? E a pergunta que eu tenho me feito todos os dias é: qual é a coisa mais importante que eu preciso fazer hoje? Qual a coisa mais importante que eu preciso fazer hoje? E aí, gente, existe uma teoria chamada teoria de Pareto, que diz que 20% das nossas ações trazem 80% do resultado. 20% dos nossos clientes vão trazer 80% do nosso faturamento. Não é sobre você dar conta de tudo, não é sobre você fazer tudo. É sobre você começar a focar nesses 20% que vai te trazer 80% do resultado. E sabe qual foi a ficha que caiu aqui pra mim? Que o meu negócio não são as classes, que o meu negócio não são os atendimentos, que o meu negócio hoje é a produção de conteúdo, é contribuir com que as pessoas elas expandam a consciência delas. É o que eu tô fazendo aqui agora. Será que isso vai tornar mais fácil a captação de clientes para mim, para as classes, para os atendimentos e para todos os outros produtos que eu já tenho e para os que eu ainda vou criar? O que vocês acham, gente? Então é sobre isso. Muitas vezes a gente está se distraindo lá com os atendimentos, a gente está se distraindo com a nossa casa, com a louça que tem para lavar. Dane-se a louça não vai botar dinheiro no seu bolso. É você focar, né? Em algum momento você vai ter que lavar, mas é a coisa mais importante que você precisa fazer? É a tua casa tá limpa, tá igual um brinco? Começa a focar, é só uma escolha, tá, gente? Não é certa nem errado, mas hoje pra mim tá muito claro o que eu tenho que fazer para poder criar uma realidade diferente. E será que com dinheiro fica mais fácil de você ter faxineira, de você ter, sei lá, empregada, sei lá o que você tá escolhendo? É sobre isso, gente, é sobre escolhas, né? Então, o que mais eu posso acrescentar à minha vida? O que mais eu posso acrescentar ao meu negócio? E não posso deixar de esquecer, né, gente, da alegria, como você pode incluir a alegria dentro do seu negócio? Porque hoje eu faço algo que eu amo, algo que eu me divirto. Quem já fez classe comigo sabe que, putz, eu tenho o maior tesão de dar classe de barras. Eu tenho o maior tesão de fazer as nossas trocas, de organizar os nossos eventos, porque, cara, são eventos grandiosos, com pessoas maravilhosas, com pessoas que, assim como eu, estão escolhendo crescer, estão escolhendo expandir a consciência, com pessoas que escolhem ser contribuição para esse planeta. Então eu trabalho muito, mas eu tenho um trabalho hoje que eu amo e que eu me divirto à beça. E tô sempre pensando como eu posso me divertir ainda mais, o que mais eu posso incluir na minha vida. E foi por isso que eu fui fazer a dança do ventre, né? Que hoje outra diversão que eu tenho, algo que tem sido assim super expansivo, que tem contribuído de N formas com o meu viver, com o meu corpo, com o meu negócio também, porque quanto mais a gente está se divertindo, mais dinheiro a gente faz, né? Mais a gente é o convite. E aí eu volto lá na pergunta que eu fiz no início dessa live: o quanto você está sendo convite para o dinheiro entrar na sua vida, né? O quanto você está plantando e você está nessa disposição de fazer aquilo que precisa ser feito para que você possa atualizar a vida que você realmente gostaria de viver.
E, gente, estamos chegando aqui ao finalzinho dessa live. Agradeço a todos vocês que ficaram aqui até o final. Hoje começa o desafio Co-Criando as Minhas Escolhas. Hoje a gente começa falando sobre a lei do mentalismo, que traz aí a consciência pra gente de que o universo ele é mental, o todo é mental. E que tudo aquilo que a gente está vivendo agora está sendo criado a partir da nossa mente. Então, o nosso maior desafio é aprender a dominar isso aqui, os nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Uma emoção, ela começa com um pensamento. Um sentimento, ela começa com um pensamento. Então, se faz sentido para você, né? Nós vamos ter aí 7 encontros, são 7 semanas de desafio. Você começa às 21 horas para você ter tempo de chegar em casa com calma, se você não tá em casa ainda. Mas você também vai ter acesso à gravação, 1 ano de acesso à gravação, 7 semanas de suporte no grupo de WhatsApp e você ainda vai ter o resumo dos encontros com o PDF dos encontros. Então imagine essa live aqui de hoje, você tem um resumo por escrito de tudo aquilo que eu falei aqui. É exatamente isso que vai acontecer dentro do desafio. Então se você está escolhendo expandir, só bora, envia desafio para mim lá no direct que ainda dá tempo de você entrar e fazer parte. Amanhã, Open Barras, degustação de barras de Axis no centro do Rio. E no dia 9 de novembro, minha próxima classe de barras no centro do Rio. 9 de novembro, centro do Rio. 23 de novembro, Recreio. E 8 de dezembro, Copacabana, a última classe de barras desse ano. Gente, 60 dias para poder terminar o ano. Ainda dá tempo de você que não é praticante de barras se tornar um praticante. Ainda dá tempo de você que não é facilitador de barras se tornar um facilitador de barras. E exponenciar suas possibilidades de ganhos dentro do teu negócio com Axis e o que mais é possível que você nunca considerou antes. Só bora, meus amores. Deixa eu só ver se tem algum comentário aqui. Gratidão mais uma vez. Se ficou alguma dúvida... a Adelaide colocou que quer sessão em São Paulo. Adelaide, eu não sei se degustação, mas você pode me mandar um direct, me fala de onde você é certinho, que eu posso ver uma indicação para você aí na tua cidade, mais pertinho de você. Nós temos milhares de praticantes, quase que não saiu no mundo inteiro, tá, gente? O Axis hoje está presente em 175 países, milhares de praticantes. A Gi colocou, sou sua aluna e amo seu conteúdo. Gratidão, gratidão, Gi. O que mais é possível? O que se requer para que a gente possa ser ainda mais contribuição para esse planeta? O que se requer para que isso tudo possa melhorar ainda mais? A Pri colocou, minha casa tá sempre um faroeste. É isso, né? E como pode melhorar e tá tudo certo. Não é realmente sobre dar conta de tudo. É sobre a gente entender o que é prioridade. E às vezes, gente, a prioridade é a gente tirar um cochilo. Às vezes a prioridade é a gente ver um filme. Não dá pra fazer isso todo dia. Mas é você perceber qual que é a coisa mais importante que eu preciso fazer hoje. Às vezes é fazer uma live, às vezes é descansar, às vezes é não fazer nada, às vezes é entrar em contato com os teus clientes, às vezes é gravar um vídeo. Sempre, sempre, sempre fazer perguntas. A Tânia colocou, venha para Goiânia, vamos criar uma classe de barras juntas. Eu escolho, Tânia, tá dentro dos meus planos aí pro próximo ano. As classes fora do Rio de Janeiro, fora do Brasil também. Tô muito nas perguntas aqui do que se requer e na disposição de fazer o que se requer para que isso possa se atualizar na minha vida com total facilidade e para que eu possa ser ainda mais contribuição para mim e para esse planeta. E o que mais é possível, meus amores. Quem chegou agora, assiste a gravação que eu vou deixar disponível aqui e só bora. Beijos!